Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. E hoje nós estamos marcando aqui um momento especial, a volta do Brunão. Cara, eu tava com saudade. Saudade aqui da minha cadeira, do meu lugar, do meu companheiro. Rapaz, conversar com nossos amigos aqui. Ô, pessoal, fiquei afastado aí, mas foi por um bom motivo, tá? Rapaz, eu tô achando que a polícia pegou e deu um couro nele, né? Que ele voltou careca lá, o cabelo baixo. Foi uma coça que você levou da polícia, não, Brunão? Isso aqui é um abraço pra doutora Marcela. Plantei cabelo. Olha o que esse programa tá fazendo, galera. O primeiro programa, eu vi o do Marco Rossi, cara, ficou uma câmera ali pegando uma moita, assim, um clarão na floresta dele, assim, ó. Ele não parava de falar disso. Gente, eu tô sem cabelo. Cara, colocaram a câmera em cima da minha calvície. Eu falei, agora, rapaz, mas você tá bonitinho, você tá cabeludo, hein, rapaz? Cara, que coisa boa, hein, bicho? Eu tô em recuperação ainda. Tô em recuperação ainda, mas daqui a pouquinho eu tô cabeludo. Eu achei que você tinha me abandonado de vez, cara. Você só anda viajando jamais. pra cima e pra baixo aí, rodando o Brasil, inclusive nos Tocantins, né? Nas Tocantins. terras. E breve tem que retornar no Tocantins, né? Muito bem. Nós estamos aqui, você já sabe, com a gente falar de pedra ficou mais leve. A gente tem buscado trazer conteúdos aqui elegantes para você, conteúdos de descontração, de informação, de cultura e de fomento do negócio pedra, do negócio rocha ornamental, rocha natural, que é o nosso mercado. A gente tem o Pó de Pedra aqui para falar das pedras. E a gente tem conseguido ver coisas bacanas aí, né, Brunão? A gente acabou de voltar da Marmomac recentemente. Muita coisa nova, muita inovação, né? A Marmomac, eu acho que a Marmomac Brasil ela foi um divisor de águas, porque eu acredito que foi uma feira que conseguiu realmente aproximar arquitetos e marmoristas, design de interiores. Então foi muito bem recebida, né, pelo público nacional. Houve um pouco de crítica, né, de algumas pessoas que não queriam que ela saísse de Vitória, né? Mas quem foi na feira, quem conseguiu participar da feira, não se arrependeu, não. No fim, todo mundo entendeu o propósito e foi uma feira de muitos negócios, né? Foi uma feira sensacional, sensacional. Muito bem. Você já sabe, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Tudo que você fizer em prol desse conteúdo aqui é bacana, porque ele está levando informação e está levando um bate-papo gostoso, que a gente sempre está desenvolvendo aqui, provocando assuntos de interesse de todos nós. E como não poderia ser diferente, hoje nós estamos recebendo aqui não só um e nem dois convidados, mas uma comitiva ultra mega master especial representando os interesses do estado do Tocantins. O estado do Tocantins é o mais novo estado da federação, né? Ou não? É o mais jovem. É o mais jovem, né? Anos. 36 anos. Roraima continua território ou já virou estado? Virou estado, né? Virou estado também. Mas lá no coração do Brasil, lá no centro-oeste, entre o centro-oeste e o norte, ligando ali o nordeste, é um estado extremamente bem posicionado logisticamente. Nasceu o estado do Tocantins. E nós estamos recebendo aqui para um bate-papo maravilhoso. Invista no Tocantins. Já pensou em ter um negócio no Tocantins? Já pensou em estabelecer uma empresa lá? Não só de granito, mas em qualquer área. Aí você que é construtor, tem casa para construir para caramba lá, você que é da farmácia, você que é de várias áreas da economia aí, já pensou em ir para o lugar onde tudo está acontecendo de novo? E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Milton Neres, ele que é presidente da Ameto. E eu vou passar a palavra para ele falar o que é a Ameto, a agência de mineração do estado do Tocantins, é isso? A Ameto é uma autarquia do estado do Tocantins, foi criada em 2019. Nós somos a única experiência até esse momento do Brasil em que o estado constituiu uma agência para poder regular e fiscalizar toda a cadeia produtiva da mineração e atuar juntamente com todos os atores para poder fomentar essa cadeia e desenvolver o nosso estado, gerando emprego, gerando renda. É uma iniciativa que nesses últimos 5 anos trouxe grandes resultados para o nosso estado. Tocantins já tem se posicionado como um dos estados que tem produzido muito minério, com um potencial muito grande. E estamos aqui em Espírito Santo para aprender um pouquinho com vocês, com a experiência que vocês têm nas rochas ornamentais, para que nós possamos mostrar o potencial do nosso estado e vocês esticar o braço e também começar a olhar o Tocantins como uma grande oportunidade de investir e gerar emprego. Mas já é. E por isso que a gente está aqui dando voz, dando oportunidade para essa conversa que muito nos interessa. Ao seu lado aqui, nós temos o não menos garboso, o senhor Otton Nunes,
que é diretor de geologia da Ameto. Então, carinhosamente, posso chamá-lo de Otto, né? Geólogo, né? Positivo. A gente estava conversando nos bastidores aqui, né, Milton? O Otto é um catedrático aí na área de geologia, comanda lá o departamento com vocês, mas é uma das poucas vezes ele está começando a ver a pedra que muitas vezes se extrai lá no Tocantins, executada, instalada, né? Uma das primeiras vezes, podemos dizer isso, né, Otto? Positivo. Por exemplo, o quartzo, sim, né? Né? Mas eu admiro muito a Cachoeira de Itapemirim e eu tive a oportunidade, muito jovem, vir aqui. Uma vez quando estava em Mato Grosso e depois de 89, quando já no estado de Tocantins, né? De onde sou nativo, e pude, né, ver o avanço, né, da cadeia produtiva e até, né, as novas tecnologias. Né? Eu ainda sou da época dos tiares tradicionais, né? Os convencionais. E vi aqui a implantação do primeiro multifio, né, diamantado, quando estava na fase de implantação. E agora volto e fiquei assustado, né, assim, de perto, onde vi as novas tecnologias, utilizando essas novas tecnologias, principalmente de serragem, polimento, com automatização. Estou voltando aqui muito entusiasmado, né, não só pelo que vi, né, o cachoeiro sempre, né, a gente vê um potencial muito grande, né, nesse setor, até porque 80%, 85% da produção, né, das rochas ornamentais do Brasil sai daqui, né? Tanto a nível de exportação. De alguma forma passa por aqui, né? Os blocos são extraídos de todos os lugares. Mas então aqui é a nossa faculdade, é verdade. Né? A nossa universidade, para ver o que é que está acontecendo. Eu volto muito entusiasmado para o meu estado, né? Junto com o nosso presidente aí, que fiz questão, né, desde a primeira vez ele conhecer, ir a Marmomac, né, em São Paulo, né, onde ele foi lá e também viu as potencialidades. Foi a primeira vez que você foi lá, Milton? A primeira. Não só do Brasil, né, mas como as nossas rochas do Tocantins, que eu não esperava. Tá nesse nível, voltei assustado depois de São Paulo. Positivamente, né? Vou fazer menção aqui também, o pessoal do CETEM que está aqui conosco, vocês são muito bem-vindos no nosso estúdio, viu, galera? Obrigado. E a toda a comitiva que está aí, nosso abraço. Eu não vou cometer o equívoco, eu posso esquecer. Mas eu lembro do Nonato, né? Nonato é o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, do estado de Tocantins. Nós estamos com a galera boa, o estado de Tocantins aqui em peso. Vamos ter que fazer um estúdio maior, hein, Bruno? Para receber todo mundo aqui, a mesa maior. Vamos fazer uma mesa de grande... Agora, vamos lá. Vocês dois aqui têm mais de 36 anos, né? E aí uma curiosidade que eu sempre tive, porque eu tenho uma lembrança, rapaz, de infância. Eu tava, sei lá, foi qual ano da independência de Tocantins? Foi 20 de maio de 1989. Eu me lembro, 89. 5 de outubro de 89. Eu estava na segunda série, cara. E eu sempre fui um fã, eu sou um aficionado por mapas. Se você for na minha casa, você lembra. Eu tenho mapa espalhado no meu escritório, eu tenho mapa de tudo que é lugar. E eu me lembro, cara, para mim foi uma morte de pensamento. Eu ver lá o estado de Goiás separando, eu não entendi aquilo. E eu lembro que eu tinha um mapa, cara, que a primeira capital de Tocantins não foi Palmas, foi uma outra cidade lá, Palmares, né? Alguma coisa assim? Miracema do Tocantins. Miracema do Tocantins. E eu ficava macho, porque por que tiraram a capital de Miracema para Palmas? E acabou que eu trabalhei com Tocantins, mas eu não estive presencialmente em Tocantins. Tem muitos amigos lá que vieram aqui. Tem o Leandro aí, o beijão para você. Leandro tá lá em outra ponta, outra cidade, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu fui muitas vezes em Goiás, em Goiânia. Cheguei a ensaiar aí lá, mas não acabei não indo. E como é que é o sentimento? Porque então você não nasceu em Tocantins, como é que resolve esse pendengue aí? Você é tocantinense, como é que é? Mudou a certidão, como é que é isso? Na verdade, eu sou tocantinense de coração, né? Ah, sim. Como a grande maioria que mora ali. Com exceção dos nossos filhos que nasceram lá. Que são eu de já nascimento. tenho 4 filhos, um com 31 anos, tenho um com 26, um com 19 e uma garota com 15. Eles são palmenses e tocantinenses, né? Deixa eu corrigir, 5 de outubro de 88 foi a criação do estado, e 20 de maio de 89 a capital, Palmas, foi lançado, deu início, né? Que era Taquarussu do Porto, que se transformou na capital. Que também é a segunda cidade capital planejada do país, né? Parece que Palmas foi planejada, ou eu estou enganado? Palmas, na verdade, tem um negócio da Palmeira cidade lá?
que nasceu planejada, né? Isso uma aí, cidade mano, organizada, estruturada, É, uma cidade muito bonita, uma cidade bem que abriga bem os Mas tocantinenses e todos os brasileiros e os estrangeiros, né? Ali Então- todo mundo vive bem. Então você é goiano de nascimento, na Goiânia, carteira. nasci em Goiânia, lá na Gema. E fui menino para o estado de Tocantins. Mas e a população de Tocantins? Vou encerrar essa introdução aqui, mas a população de Tocantins, os mais antigos, os mais pessoal já das décadas de 70, de 60 que estão aí na ativa, a galera recebeu bem essa divisão? Foi bem ou teve alguma resistência? O pessoal queria continuar em Goiás? Não, na verdade havia todo um movimento de luta para poder dividir o Tocantins, né? Quem vivia no norte do Goiás, eles tinham um interesse de poder fazer com que essa divisão pudesse levar os benefícios, o desenvolvimento para uma região mais isolada. Quando o Tocantins aconteceu, foi assim uma luta e que trouxe para todo mundo uma alegria muito grande. E gerou oportunidade para milhares de pessoas. Hoje, Tocantins tem 1,5 milhão de habitantes. Palmas, que é a capital que começou do zero, Palmas hoje tem mais de 300 mil habitantes. E é um estado que vem crescendo, se você olhar os números, dando resultados aí que poucos estados brasileiros que já têm uma estrutura consolidada têm conseguido. O exemplo da mineração, nós crescemos de 23 para 24, 21,11% o faturamento do setor de mineração. Não, tudo que é novo, né? Bom, eu estou citando esses fatos porque a gente é daqui, a gente já está meio que consolidado. Por exemplo, a gente tem, isso é brincadeira geográfica, tá, gente? Mas, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais, eles têm uma bobeira que eles falam com nós, os mineiros, que eles falam que Guarapari ali e tal é o mar de Minas. É né? o território deles. É o território deles. Aí esse dia chegou um mapa lá de 1800 e lá vai fumaça, que tem as capitanias lá, que eu não vou lembrar, gente. Isso aí é só se a gente buscar lá na literatura, lá, mas eu estudei isso, todo mundo estudou. Mas aí me veio a memória, eu até salvei essa brincadeira, eu falei, eu vou deixar isso salvo no meu celular quando o mineiro enjoado vinha falar comigo, porque na verdade eram faixas, né? Eram 13 capitanias hereditárias lá, e o Espírito Santo que adentrava para Minas. Então são os mineiros que são capixaba, não é o contrário, não. Então, Tocantins conseguiu um feito nos tempos atuais aí de se formar um novo estado na nação, foi um feito de grande monta isso, né? Isso mostra que o povo tocantinense, né? O povo de Tocantins, o povo de vocês, é um povo guerreiro, um povo que sabe que sabe aonde quer chegar, sabe o que quer, né? Porque é um feito muito, muito ousado. Hoje eu acho que seria quase que impossível. Não vou dizer que é impossível, que nada é impossível. Mas você formar um novo estado na federação é difícil com todo esse pacto federativo aí, toda essa normativa pós-Constituição de 88. É difícil. Então, assim, é um estado que nasce com muitas oportunidades, não é isso, Milton? Com certeza. Se você pegar a minha história, eu sou um menino que cheguei com 15 anos e hoje estou tendo o privilégio de poder conduzir, liderado pelo nosso governador Wanderlei Barbosa, uma das cadeias produtivas mais importantes do nosso estado. O estado de Tocantins trouxe aos goianos, aos maranhenses, a todos os homens e mulheres desse país, uma oportunidade de construir um futuro novo, com desafios, com muitas barreiras que nós precisávamos superar. Ali nós iniciamos com a falta de quase tudo, para transformar hoje num estado que se apresenta para o país em muitas áreas, em algumas cadeias produtivas, como um estado altamente competitivo. Tocantins lidera num processo do desenvolvimento do norte e quando mistura o nordeste em diversas áreas. Hoje você vai pegar a nossa agricultura, a nossa pecuária, nós somos um estado que tem crescido muito. Se você pegar a mineração, nós somos um estado que tem crescido muito. Já com 36 anos, somos o 5º maior produtor de calcário, somos o 5º maior produtor de fosfato. Batemos no ano passado a marca do 7º maior produtor e exportador de ouro no país e temos ainda um potencial imenso, temos uma tabela periódica aí no nosso subsolo que ainda tem muito para ser explorado, né? Então é um estado de muita oportunidade. A todos que acreditou, que amassou o barro, comeu poeira, hoje tem tido no Tocantins bastante resultado positivo. E nós queremos atrair mais irmãos de todos os lugares desse país e do mundo que possam entender que ali no Tocantins é um lugar bom para se
desenvolver suas atividades comerciais, empreender e gerar emprego. Milton, a gente está aqui, né? A gente estava conversando nos bastidores, a gente esteve junto lá na feira, né? Nos conhecemos lá, criamos essa afinidade. Estamos aqui discutindo, registrando esse programa que vai ficar aí na internet para consultas de quem interessar possa. Mas a gente tem, eu tenho falado, né, Brunão, tudo aquilo que eu tenho visto vocês fazendo, chegando aqui com essa comitiva, com autoridades, com pessoas relevantes que estão aí conduzindo processos de desenvolvimento de grande monta no estado, dá para perceber a seriedade com que vocês estão conduzindo, que vocês estão com fome, né, no bom sentido, de fazer com que as coisas aconteçam de fato. Isso é louvável, né? De ver o braço público, né, se mobilizando para gerar oportunidades. E aí você vem aqui fazer uma visita técnica, uma visita de exploração, conhecer os players que já estão atuando lá, que já estão, querendo ou não querendo, quando extrai uma pedra lá, gerando uma cadeia de tributos, gerando emprego, leva desenvolvimento para áreas remotas, muitas vezes, do país. E aí o que você percebe? Qual que é o seu... Você que não é exatamente oriundo da mineração, hoje domina, mas... Qual que é a sua percepção? E depois o Otto, se puder, responde a mesma pergunta. O que você vem aqui, começa a fazer essa viagem, essa expedição, essa viagem técnica, essa visita técnica. O que você observa aqui? Qual a sua percepção dessa cadeia produtiva que nós temos aqui no Espírito Santo, das rochas ornamentais, das rochas naturais? Bruno, na verdade, nós temos consciência de que a mineração ela é importantíssima no processo estratégico do desenvolvimento do nosso estado. Essa é a missão que o governador Wanderley Barbosa nos deu. Nós estamos organizando todas as cadeias produtivas e estamos, nesse momento, focados para poder fazer com que a mineração se torne uma das principais cadeias produtivas do nosso estado, inclusive superando nos resultados do próprio agronegócio, que é uma cadeia fundamental também para desenvolver o agro. Não vai haver produção se não houver minérios. E nós temos hoje um estado com um potencial mineral imenso. Volto a dizer, nós estamos pisando em cima de toda a tabela periódica no nosso território. Nós temos muito que avançar no conhecimento geológico e que é necessário aproveitar as oportunidades. Quando a gente olha para o setor que é um braço da mineração, que é as rochas ornamentais, onde a gente já tem vários empresários de vocês aqui do Espírito Santo produzindo blocos no nosso estado, trazendo aqui para ser processado, a gente compreende que a gente precisa incentivar e organizar a cadeia produtiva como um todo. Não somente extrair o bloco, mas fazer com que todo esse processamento possa ocorrer e que a nossa logística, que é uma das boas logísticas que o país tem, para que nós possamos, a partir do Tocantins também, ou colocar nosso produto no mercado externo ou fortalecer a economia interna do nosso país. E a gente entende que ali na região norte e todo o nordeste, através do que é produzido no Tocantins, é fácil que a gente possa escoar, que a gente possa levar nosso produto para todos esses mercados consumidores. Então o nosso desejo é esse, a nossa percepção é aprender com vocês aqui em Espírito Santo. A gente entende que vocês estão anos-luz na nossa frente. Vocês têm tecnologia, vocês já aprenderam os desafios que a cadeia impõe, já superaram, e nós queremos, com essas boas práticas de vocês, levar isso ao nosso estado e fazer com que o empresário daqui, o investidor daqui ou de qualquer lugar desse país possa esticar os seus negócios a partir do Tocantins e fazer com que, através desses produtos produzidos ali, você possa alcançar outros mercados e novos mercados. Eu acredito que isso vai facilitar na logística, isso vai facilitar na competitividade desses setores e você vai poder ampliar o leque e poder fazer com que esse grande mercado possa se estender cada vez mais, esticar e nós possamos avançar, fazendo com que as rochas ornamentais estejam, se possível, em toda a casa de todo cidadão brasileiro e, quem sabe, de todo cidadão do mundo. É verdade. Otto, você está fazendo uma visita técnica, já esteve aqui anos atrás. Eu acho que é muito difícil quem trabalha com geologia no Brasil, mesmo que não seja a de rocha ornamental, de pedra natural,
mas que não passe de alguma forma do Espírito Santo, porque a gente não é só referência na rocha ornamental, a gente tem a Samarco aqui, a gente tem Tubarão, a gente tem CST, a gente está com a cadeia muito, muito conectada. Pela saída ao mar e pelo posicionamento logístico também. Você volta aqui agora. Eu queria a sua análise mais técnica, geológica. O que você está vendo de legal aqui? O que você está vendo de inovação? Qual a sua observação? Bom, primeiro, eu observei assim, né, que a gente está fazendo lá, que talvez possa, né, ter, talvez até faltado aqui, né? São mais apoio, o Estado tem que estar mais presente no setor de rochas ornamentais, né? Quer dizer, aqui o empresariado é muito forte, né? Lá é o contrário nosso, por exemplo. A gente tem os arranjos produtivos local, onde a nossa agência pode dar apoio na parte de mapeamento. Nós estamos começando, né? Um exemplo, quando eu falo mapeamento, é mapeamento geológico de detalhe. É você trabalhar numa escala 1 para 20 mil, 1 para 25 mil, 1 para 12.500, coisa de pequenos arranjos produtivos onde já estejam produzindo alguma atividade mineral que possa ter junto às rochas ornamentais, né? Eu acho que o Tocantins, se você pegar o mapa geológico do Tocantins, como você gosta de mapa, eu vou até deixar um cartão para você depois ali, você vai ver a diversidade de cores que tem o nosso mapa geológico. Deixa eu bater nesse ponto, porque a gente tem que ser didático aqui, que a gente está falando com pessoas de vários níveis de conhecimento e de compreensão também. Então, enquanto a gente conseguir traduzir a coisa, sem falar muito tecnicamente, mas tentando popularizar a informação, vamos lá. O Milton falou aqui, um pouco antes, que o Tocantins tem uma tabela periódica lá. Traça para a gente... Você é um estudioso, você está lá como diretor do setor que estuda isso, naquilo que você pode falar para a gente. Traça o perfil do solo de Tocantins. O que nós temos lá? Positivo. Vou falar em poucas palavras. Primeiro é o seguinte, o quadrante, nosso estado, os 4 quadrantes dele, você tem rochas carbonáticas, isso quer dizer calcário. Onde você tem calcário, ele pode ser calcítico, pode ser dolomítico, você pode instalar fábrica de cimento, como lá já tem em Xambioá, né? Como você pode ter a indústria de pó corretivo de solo, que nós hoje somos líder no ranking nacional. Nós hoje, o Estado já tem empresas de lá que entrou agora no Mato Grosso, para você ter noção, e já exporta calcário a 1.000 quilômetros de distância, em função de várias indústrias que essas empresas já têm, né? Empresas que são tocantinenses. Tocantinense. Tá, vai lá, continua. Uma empresa é tocantinense, né? Pode citar ou não? Pode citar. Não. É um grupo que ela iniciou pequenininho no Maranhão, mas a maior indústria deles foi no Tocantins. É o grupo J. Demito. Não Entendi. precisa, não há nenhum problema. Não Não tem o que falar. Mas depois a gente manda a fatura lá, você paga o royalties. Quando ele fala tabela periódica, o Milton está muito estudioso, né? Porque nós temos nós vamos ter um primeiro complexo polimetálico lá no sul do estado, que já tem as reservas cubadas, né? Reservas minerais de zinco, de cobre. Então vamos falar, as rochas carbonárias. As rochas carbonárias você tem nos 4 quadrantes do estado. Isso aí. Inclusive, que é o calcário. Quero elogiar aqui os empresários de Cachoeira e Itapemirim já descobriram, né? Não é nada. Tem muita já gente de Cachoeira lá, rodando né? lá, Quer dizer, circulando, com GPS na realidade, na mão. onde você tem rochas carbonáticas, são rochas sedimentares, você pode ter o mármore, porque o metamorfismo das rochas carbonáticas dá o mármore. Beleza. Aí você falou de zinco, vai lá, continue. Então, voltando lá na parte metálica, hoje nós somos líder no ouro já, estamos no ranking aí, como o Milton falou, de exportador de ouro. Quinto lugar, né? Não, sétimo. Sétimo exportador de ouro. Daqui a pouquinho chega no quinto. Isso eu vou voltar aqui no podcast daqui a 5 anos, né? Quer dizer, com dente de ouro, dente de ouro. E você vai ver o Tocantins mais bem posicionado. Não, eu quero ir lá, pô. Vocês me levam lá que eu faço uma matéria lá. Você já foi convidado, né? Em São Paulo, né? Se Deus quiser, você vai conhecer a capital mais nova do país, vai ter o mesmo prazer que eu e o Milton aqui estamos tendo, né? Eu fui para lá muito jovem, né? Geólogo com praticamente, eu falo, 7 anos de formado, eu estava com 33 anos. Você veio de onde, Otto? Eu sou de lá, mas eu nasci em Goiânia, por problema de complicação de parto, né?
minha cidade era uma cidade pequena, vocês vão conhecer lá quando for, e não tinha médico, né, para fazer cirurgia. Minha mãe tinha que ir para fazer a cirurgia e era Goiânia, o lugar mais perto que tinha. Você é goiano? Eu nasci só em Goiânia, né? Aí 5, 6 anos eu voltei para o Tocantins. Então, tudo bem. Depois de 7 anos voltei para Anápolis, junto de Goiânia, para estudar, né? A família, não só eu e meus irmãos. E com 33 anos eu voltei para o meu estado, justamente. Foi em abril de 89, o Estado foi instalado em janeiro de 89, né? A Constituição criou em 88. Em janeiro de 89, eu cheguei lá em abril de 89, já com 33 anos. O Muro de Berlim já estava. Eu deixei uma carreira de executivo, né? Eu trabalhava numa empresa estatal, eu era presidente da empresa estatal que tinha uma gestão tripartite com a Vale, né? Companhia Vale do Rio Doce. Nós tínhamos foi minha escola, primeiro a Docigel, depois a Vale, né? Então, quando a gente deixa uma carreira, né, de executivo da Vale para ir para o meu estado, eu fui para instalar a primeira companhia estatal do meu estado, né, que é a Mineratins, que está lá ainda viva hoje, né, até hoje. Então, eu fui muito jovem, então eu acompanhei todo esse desenvolvimento lá do estado. Continua falando da tabela periódica, nós paramos no zinco. Você já foi lá para o Z. Então, nesse mesmo complexo polimetálico, além do zinco, você tem cádmio, prata, enxofre por causa do cobre, né? Tira a calcopirita, você tira o enxofre. E ainda tem, se eu não me engano, o ouro, né? Que é tão cubano, né? Já com os teores possibilitando o ouro no corpo mais profundo. Você que está em casa, você está entendendo o que nós estamos falando aqui? O Milton brincou, nós temos uma tabela periódica e é uma diversidade muito grande. Você sai da rocha calcária e você vai para complexo polimetálico, ferroso, né? É uma cadeia muito grande, né, cara? Passa dentro do estado. Mas né? Vamos mais além. Na mesma região de Palmeirópolis, nós temos o primeiro projeto de terras raras no Tocantins. Pois é, aí do lado desse complexo polimetálico, como o Milton está falando, nós agora vimos em Toronto, no Canadá, eu estava lá, né? O Milton não pôde ir nessa vez, mas a gente teve com o mesmo grupo que está empreendendo e já fez a aquisição do lado deles um outro projeto de terras raras, que é hoje um projeto interessante, né? Onde você vai dar para explorar lá? Vai. O mesmo projeto de Minasul. O meu medo é o Lula ir lá e fazer uma reserva indígena lá e proibir. Não, lá não tem problema. Não, lá tá a vantagem do Tocantins é que nós não temos conflitos. Mas olha só, aí temos Esmeralda na região central, perto de Paraíso, Monte Santo, né, que já é uma PL, já estão os direitos minerários, a ANM já fragmentou, né, os direitos minerários e tal, e onde a agência está participando, que é a preocupação dele e a minha também, a parte social, né, de dar suporte aos pequenos, vamos chamar pequenos mineradores, né, e o projeto está desenvolvendo muito bem, a gente fala o passivo ambiental, a rocha encaixante que está a Esmeralda, ela, há uns 2010, mais ou menos, nós fizemos um experimento agronômico com ela e ela deu um resultado muito bom para ajudar como remineralizadores de solo, né, na agricultura. Por falar nisso, como é que é o nome daquele fertilizante lá que o Bolsonaro foi lá fazer negociação na Rússia antes da guerra lá? Como é que é o nome do negócio? Foi buscar lá para a agricultura, que depende... Como é que é o fertilizante? Deve ser o potássio, né? É o potássio? Potássio. E nós não temos isso no nosso território, não? Enxofre e potássio é importado. Nosso agronegócio hoje, né, as coisas estão evoluindo. Você lembra desse episódio, né, que o Bolsonaro teve que dar? Foi potássio? Que ele foi buscar lá? Deixa o agronegócio vulnerável, a importação, preço muito alto. Por que a gente não produz isso aqui? Não tem no nosso solo potássio? Tinha um grande projeto, até a gente viu lá no Canadá, nós importamos potássio. Potássio, agora você deve estar acompanhando aí, foi autorizado no Amazonas, né, a explotação, né, porque já tem muito tempo que cubou a jazida, só que ela estava problema ambiental, né? O IBAMA não queria deixar. Tem um conflito. Aí, né? O Lula ficou bravo lá e falou, tem que fazer, companheiro. Não, eu acho que agora houve um exemplo muito grande colocado, não sei se vocês tiram esse problema. A importação, o valor e a guerra propiciou o preço da commodity foi lá em cima. Isso. Assustou todo o agronegócio. E com isso abriu a visão também. Ou a gente se prepara ou vai dar problema lá na frente. Vamos ficar vulneráveis. E resultado, a gente está vendo que
Amazonas, chama Altazes. No Amazonas tem uma grande reserva de potássio. Você já esteve lá? Que agora... Não, eu não tive lá, mas assim, eu acompanho pela Brasil Mineral, né? Nos eventos agora em Ouro Preto teve uma discussão sobre o projeto, né? E se eu não me engano, agora há pouco a Brasil Mineral publicou a negociação com o cacique, né? E isso foi um ponto muito positivo, porque vai entrar em produção, né? Muito mina, bom. Né? Eu acho que em breve o Brasil Ou seja, vai a estar gente sendo produzindo. a gente pode ser suficiente nisso e ficar menos vulnerável ao mercado internacional. Isso mostra a importância da mineração que a pessoa não tem noção, né, bicho? Só que aí tem uma coisa que a gente precisa avançar, isso é Brasil. Quando você fala do conhecimento geológico, o país está devendo a mineração. Nós estamos falando de conhecimento que iniciou na década de 70, no CPRM. Quer dizer, se nós não investirmos em pesquisa, fazer com que o SGB Brasil hoje, que é a antiga CPRM, venha ter recursos no orçamento para fazer esse investimento, para a gente poder ampliar esse conhecimento em mais substâncias que tem, no potencial que esse país tem, inclusive de dar solução para o mundo em relação à transição energética dos minerais críticos que precisa, e o país tem, de poder dar resposta à segurança alimentar, onde é essencial os minérios para que isso possa ocorrer, e o Brasil é a solução para isso. O que está acontecendo nesse momento? Você tem um processo de uma licitação que ocorreu, de uma concorrência, de mais de 1 milhão de quilômetros lineares de aerogel físico para o território nacional. E o SGB definiu a estratégia de cada estado. Tanto é que o Tocantins é a bola da vez, é o número 1. Se tiver R$1, a prioridade de investimento é no Tocantins em função de quê? Porque nós temos os olhos verdes? Não. É porque as evidências dos minérios críticos, dos minérios estratégicos que o mundo está atrás, já está identificado ali. O que precisa é avançar nesse conhecimento para atrair o olhar do investidor. Hoje nós temos investidores no Tocantins, na área de fosfato, com mais de R$1 bilhão. Nós temos na área do ouro agora, Rockshield, com mais de R$1 bilhão de investimento no nosso estado. E poderíamos não ter 31 projetos estratégicos que nós temos nesse momento. Poderíamos ter 100, 150 projetos estratégicos se a gente tivesse avançado no conhecimento. Mas esse projeto estratégico é o quê? Estadual, federal? Qual que é o Privado. escopo O que a gente... Não, privado. A gente entende como projetos estratégicos são aqueles projetos em que vai impactar de forma positiva em cidades pequenas ou numa região. Você vai pegar Almas, que é uma cidadezinha pequena, pouco mais de 6 mil habitantes, que tem lá hoje uma produção de ouro que colocou o Tocantins como o 7º maior produtor do país. Isso impactou uma região, não impactou apenas a cidade de Almas. Você vai chegar a Rockshield hoje, Monte do Carmo, vai impactar uma região. E Então, que vai ser o dobro. Então vamos lá. Aí para um cara instalar uma planta industrial lá tem que ter energia, tem que ter a rede elétrica tem que estar chegando, tem que ter água potável, tem que ter infraestrutura para quando não chover a máquina ficar impossibilitada de subir Tem isso? Bruno, nós temos gargalos, mas temos uma das malhas viárias desse país bem estruturada. O estado é ligado em todas as cidades, com todos os estados que nos rodeiam, são 6. Temos uma ferrovia que nos corta de norte a sul, pronta, operando já no tramo norte e tem tudo para poder começar a operar no tramo sul. Temos energia, somos um estado que produz energia. Nós produzimos excedente. Para você ter uma noção, só complementando o que o Milton falou. Coloca o mapa do Brasil dividido por estado aqui, fazendo um favor. Só para você complementando o que o Milton falou, além de nós ser exportador de energia, nós estamos tendo tanta sorte que, por exemplo, esse projeto de 1,5 bilhão de investimento do Grupo Rothschild, que é um grupo minerador conhecido com mais de 140 anos, peruano, né? Com ações na Bolsa de Londres. Rothschild? É daquele fundo lá, do Vanguard, lá, aquele fundo lá? Justamente. Então tá. Deixa eu te falar, o Rockshield, nesse momento, ele optou a fazer a rede de 37 quilômetros de 138 kVA, saindo de Zambuiqueda, onde é uma usina nossa, para que eles possam acelerar o processo, porque se eles fossem seguir o caminho normal, a Energisa, que é a nossa operadora, ela iria executar isso num prazo de 3 anos. E eles queriam reduzir isso. Eles resolveram contratar a própria empresa que terceiriza o serviço para a Energisa
para acelerar o processo, porque eles têm um planejamento nos próximos 2 anos e meio de já estar produzindo ali em Monte do Carmo. Bom, esse aqui é o estado do Tocantins. Isso, né? Coração do Brasil. E é o coração, e ela tem até um literalmente formato que o coração lembra um do coração, Brasil. né, Bruno? Literalmente. E ele tem, quando você está falando de posicionamento estratégico, eu acho interessante. Ele faz divisa com o Centro-Oeste. Na minha opinião, o Tocantins deveria ser na região geopolítica que tinha que ser Centro-Oeste, para mim, olhando daqui. Mas tudo bem, ele está no Norte. Ele faz divisa com o Centro-Oeste, faz divisa com o Norte, faz divisa com o Nordeste. Isso. E é um elo de ligação aqui. Não tem como não passar daqui para cá, se não passar no Tocantins, nem daqui para lá. É isso mesmo? Isso mesmo. E você está trazendo bloco daqui para o Espírito Santo. Se você esticar o braço aqui, daqui você atua em toda essa região no mercado interno e daqui você também atua no mercado externo. O que nós precisamos organizar Bruno, isso? Mas aí, Milton, é aquilo que eu falo aqui com a visão de comunicador aqui, comunicando, e com a visão também de quem empreende. Tem um ditado que o marketing, o setor de publicidade, ele usa com muita veemência, que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Né? E isso parece uma frase de efeito, uma frase chavão, mas na verdade ela é a pura verdade, cara. Por que nós estamos fazendo aqui? Se você não trouxer a pauta não acontece. Se você não provocar o mercado, porque... e eu tenho te falado nos bastidores, não vou trazer aqui porque não precisa, mas tem muito dinheiro acontecendo, tem muita riqueza que alimenta todo esse processo. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, Brunão? Você que visita a região lá, tem muito espaço para crescer, né? Tem bastante. E nas últimas visitas que eu fiz lá em Xambioá, no entorno ali, o que se ouve falar lá e aqui é que grandes players aqui do nosso setor de rocha, de pedra natural de rocha, ornamental, eles estão circulando lá, acreditando e à procura de novas oportunidades lá de mineração. Eu conversei um pouco aqui com o Otto nos bastidores, inclusive a gente tem um conhecido em comum, a gente estava comentando aqui, depois a gente citou o nome da pessoa e era a mesma pessoa que já tem uma área de mármore dolomítico. Inclusive, eu considero como minha cidade nativa, né? Que é a natividade, que eu fui gerado lá, nasci em Goiânia. Até brinquei com o Sandro lá. Fala, Sandro. Popularmente, do nosso setor, ficou conhecido Tocantins pelo cristal, que é hoje um dos mais desejados, um dos mais procurados. Né? Tem um grande amigo nosso que produz lá e outros também que estão trabalhando, né? Essa matéria-prima, o cristal. Inclusive, semana passada eu recebi uma oportunidade de uma área, de uma pessoa que está buscando um investidor. A gente já está trabalhando isso, mas por enquanto é sigilo. Mas o mármore dolomítico também, eu já ouvi algum rumor sobre o quartzito. Isso, assim, eu estou citando só o nosso setor. Né? Uma visão... O serpentinito. Exatamente. Então, assim, por alto, eu só estou acertando aí, com base no que o Bruno me falou, uma visão do setor de rocha natural. Olha, a gente tem um episódio que a gente gravou com um cara chamado Beco Carias. Eu convido vocês nesse trânsito aí, às vezes bota um fonezinho, ouve, assiste esse episódio. O Beco, ele é um dos pioneiros do Brasil em prospecção mineral das pedras exóticas. Né? Quando todo mundo só vendia o básico, lá o que está acessível aqui, esse cara embrenhou no meio do mato e dedicou uma vida, né, exatamente, com aquele martelinho dele, GPS na mão. E eu disse uma frase aqui que até eu falei com o Saulo. Saulo, já era um corte disso aqui, porque acabou, o cara me chamou de pastor aqui, né? Ele nem sabe que eu sou crente e fico lá na igreja também. Mas é porque quando eu tenho uma coisa que inflama em mim, e eu fiz um discurso aqui dizendo o seguinte, que é a verdade. Aonde a pedra chega, ela leva o desenvolvimento. Aonde a pedra chega, ela leva o desenvolvimento. Um lugarejo lá no meio do nada, lá nos rincões do Brasil, nos lugares inóspitos que o poder público não chega. O explorador mineral vai lá, bem, sabe, aqui, bem estilo, não tem agência bancária, não tem onde passar cartão, não tem aonde comprar um fast food. Muitas vezes não tem hotel. Não tem hotel, você dorme no relento.
você dorme numa barraca, você entra pro meio do mato, você fica inacessível, se acabar a gasolina do carro ali, você tá lascado, se você calcular errado, você vai ficar à deriva, não tem sinal de celular. E isso, onde chega ali a oportunidade ali, chega a geração de renda, como você estava citando, o empresário ele investe, ele não tem dó não, cara, porque ele sabe que o que ele vai apurar como resultado é muito maior do que o investimento que ele está fazendo. A gente ouve esses números aí, meteóricos, aí o cara investiu 1 bilhão aqui, 10 bilhões aqui. Se ele está investindo 1 bilhão, meu irmão, se ele está investindo 10 milhões, quanto que ele não está apurando nesse troço? Hã? Não é verdade? Bruno, você sabe qual que é a razão de estarmos aqui? Está chegando no Tocantins investidor do mundo inteiro. Você vai chegar lá em Monte do Carmo, nós estamos lá com o Grupo Rothschild de fora. Você vai lá em Almas, nós estamos com o grupo de fora. Você vai em Palmeirópolis, nós estamos com o grupo de fora. Quem domina o mercado de rochas ornamentais no Brasil é quem? Os brasileiros, através do Espírito Santo, que é a grande referência que tem. Perfeito. Se o chinês está olhando para o meu estado, atravessando um oceano e vendo um potencial, e o empresário do Espírito Santo não está enxergando isso, nós estamos aqui batendo na porta. Muitos de vocês já enxergaram. E a gente sabe que tem muito mais ainda para a gente poder avançar nesse processo. O que nós queremos? Organizar essa cadeia produtiva. O Brasil é grande. E através do Espírito Santo vocês estão conseguindo dominar o mercado, mas vocês podem ir mais além. Porque nós sabemos que também nós estamos perdendo mercado para outros produtos, porque nós não estamos mostrando o valor e a importância dessa cadeia produtiva e do produto que a gente está oferecendo. Otto, com toda a sua experiência, se surpreendeu de ver o produto feito com quartzo, com quartzito, que estava exposto na Marmomac, com serpentina. Então nós podemos ir além. E o que a gente quer é isso, atrair o olhar de vocês. Nós entendemos que vocês conhecem o setor, que vocês dominam a tecnologia e que vocês podem esticar o braço de vocês. Olhar para o centro do país e através do centro do país vocês vão alcançar muitas outras regiões e muitos outros mercados. E vai fazer com que esse setor avance mais ainda. Se os números do mercado interno é o dobro do que nós estamos exportando, nós poderíamos ser 5 vezes mais, 6 vezes mais. Perfeito. Se a gente conseguir construir nessa linha de pensamento. Então, para nós, nesse momento, é muito importante ter vocês nesse processo, nessa discussão, e que nós possamos juntos construir. Não é tirar o empresário daqui, é fazer o empresário daqui ampliar os seus braços e olhar para o Tocantins com esse imenso potencial mineral que tem e com a oportunidade que através dali nós podemos alcançar muitas outras regiões nesse país. Não, diga. Era só mostrar no mapa, Bruno. Vê se você consegue mapa geológico do Tocantins. Pode ver para mim. Bacana, sei. Vê se Mas tem. na realidade é o seguinte, o que ele comentou, né, mostrar, quando ele botou o mapa aí, se você analisar Tocantins e a produção, vamos falar do tema, rochas ornamentais, você olhar o mapa e ver os portos que hoje possibilita vocês exportar, se tiver uma preocupação, um apoio, né, e carga, você vai olhar, vai ser uma diferença de mais de 5.000 quilômetros. Eu ainda vou levantar isso agora. Eu estava olhando agora que se você pegar e jogar em Itaqui ou jogar em Ilhéus, que vai sair com a Bamin, né? A Caetesta, a mina da Bamin, ferro, né? Ela está sendo preparada. Vai chegar, que é a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL Leste-Oeste. Leste-Oeste. Se você olhar aí e ver o nosso traçado hoje, da Norte-Sul, interligando com Carajás e jogando, né, em Itaqui, até vocês saírem dos portos aqui do Sul, né? Vamos falar do Sul, né? Qualquer um deles, de Itajaí, de Santos, né? Sul e Sudeste, Rio de ou Janeiro, né? do Do Rio. que saia lá também do Rio Grande do Sul, o Rio Grande, que chama, Rio né? Grande. Até vocês dar a volta e chegar lá no Nordeste, nós já estamos na Europa. Não, sim, sem entendeu? dúvida. Eu acho o seguinte, eu queria pegar esse gancho aí, Bosch, estamos aqui olhando e apresentando.
Eu sou formado em Relações Internacionais, né? Fiz a faculdade de Relações Internacionais. E aí, cara, uma das coisas que eu... não é esse não, mas tudo bem. Não é esse não. Esse aí é de relevo. Entra esse no Rigel, fala para ele jogar, entra na internet, Rigel, sai. Mapa geológico. Esse daqui não é geológico, esse aqui é de relevo. Mas só para concluir o raciocínio, você que está em casa, está acompanhando o raciocínio com a gente aqui, você está entendendo a grandiosidade que nós estamos falando? Em relações internacionais, a gente estuda direito internacional, estuda a relação entre os países. E existe um termo, né, uma terminologia muito sucinta, mas ela é muito emblemática, que ela fala que cada nação ela tem um negócio chamado predisposição dos povos. O que forma um povo? São seus laços culturais, seus laços linguísticos, seus laços geográficos, seus laços de sentimentos e de predisposição. O que você é, o que você quer ser. E nós estamos aqui, vivemos experiências, fomos nascidos e criados em ambientes diferentes, em lugares diferentes, cada um com a sua história, com a sua bagagem, mas com um sentimento em comum. A gente acredita nesse país, a gente acredita no poder e na potencialidade de quem somos. Vocês sabem muito bem disso quando a gente viaja, né? Quando você falou de Toronto, eu trabalho para uma empresa de Toronto, eu e minha esposa estivemos lá mais ou menos recentemente. E você está fora do seu país, você está numa terra estrangeira, né? Você está lidando com estrangeiro. Para quando você pousa ou em Congonhas ou em São Paulo, ou você pousa no Rio de Janeiro, você está na sua terra, cara. Lá no Rio de Janeiro você está na sua terra, né? E quando você está fora, você está em Minas, você está no Rio, que você atravessa a divisa, que você entra para dentro. Rapaz, cheguei em casa, eu estou na divisa, falei, estou em Cachoeiro, eu já cheguei. Eu considero que eu atravessei aquela divisazinha de Campos para cá, eu estou na minha terra. E esse sentimento, acho que é esse aí. Dá para ter uma ideia, só para a gente falar um pouco aí dessa... para ilustrar um pouco, só para ilustrar o que vai ser dito. Mas só para concluir o raciocínio. Se o povo tocantinense elegeu lá o nosso querido... Vanderlei Barbosa, que fica aqui o convite, governador, para o senhor estar conosco aqui, estarmos, quem sabe, juntos aí, em alguma oportunidade também aí, no seu estado. Se elegeu o governador Vanderlei, se tem esse corpo competente aqui, preocupado, né, com levar desenvolvimento para o lugar, um povo que não está acomodado, que não está apenas assistindo a banda passar, está dizendo, não, ei, olha para cá. Isso já é um passo grandioso, né, Otto? Né, presidente? Bruno, eu fico brincando ele é dinâmico que gosta de dar Eu fico brincando com meus amigos e companheiros que o sapo pula por quê? Porque tem necessidade, não é? É isso aí. Nós temos necessidade de desenvolver nosso estado. Nós precisamos correr atrás, andar. E é isso que o governador nos determinou. E estamos aqui para isso. A gente tem a humildade de entender que vocês são muito bons no que fazem. Mas nós podemos fazer com que, a partir desse conhecimento de vocês e com as pedras que vocês já quebraram, a gente pode diminuir o esforço, porque antes vocês tinham uma tecnologia que fazia dias para vocês produzir o que vocês estão produzindo em 6 horas. Eu vi isso hoje. É verdade, isso aí. Né? A produção melhorou muito. Isso é tecnologia. Isso vocês quebraram muita pedra para chegar nisso. É verdade. E aí vocês têm condição de poder fazer com que ali no Tocantins nós possamos fazer certo, começar certo e fazer com que aquele estado também se desenvolva. E eu acredito muito no potencial do empresário brasileiro e acho que ele precisa valorizar mais o que é nosso. Os que estão lá fora querendo ir para o nosso país, às vezes chega aqui sabendo mais do que a gente. Ou valorizando mais aquilo que a gente tem. Verdade. Eu acho que esse é o processo. E vai ser a partir desse momento que eu acho que nós vamos conseguir mudar isso. Quero aqui fazer um convite para vocês. Você disse que não foi feito, mas foi lá na Marmomac. E nós fizemos também um compromisso de estar aqui. Estamos aqui. É verdade. Nós vamos ter Agrotins, dia 13 a 17 de maio. É a maior feira da região norte do país. Passa ali naqueles 4 dias mais de 200 mil pessoas. É uma feira que é uma vitrine do agronegócio. E nós queremos prospectar a mineração dentro dessa grande feira. Mostrar a força da mineração do estado de Tocantins e, se possível, nós queremos ter alguns expositores que já estão produzindo no nosso estado, que é aqui de Espírito Santo, para que também possa mostrar os seus produtos ali.
Muito bom. Para fazer com que Excelente. aquela sociedade veja o potencial mineral do Estado e o que está acontecendo com essa matéria-prima, sendo que está transformando e embelezando várias casas no mundo inteiro, Perfeito. né, imóveis, e fazendo com que a construção civil possa ter mais opção através das rochas ornamentais. E ter a mesma reação que o Otto teve hoje, né? Em ver a matéria. Claro. Né, Bom, Otto? nós estamos partindo para o encerramento aqui. A gente colocou isso aqui para ilustrar, para dizer assim, aqui onde está aqui o Tocantins aqui e tal, você tem bastante coisa, você tem bastante cores aqui, você tem vários tipos de rochas aí, tem muita diversidade, né, meu amigo? Bom, eu quero falar dos patrocinadores, daquelas empresas que acreditam nesse projeto aqui, que acreditam nessa estrutura, que acreditam nesse conteúdo que nós estamos gerando, nessa informação. Você, meu amigo vendedor de pedra, você, meu amigo empresário, você, dona de casa, eu quero falar um pouquinho com você aqui da OMI Holdings, uma empresa pioneira, um complexo de negócio que está no Brasil e está no exterior. Quero te convidar você a acessar a rede social lá da OMI Holdings e botar o olho lá na gama de produtos e serviços que a OMI Holdings fornece para o mercado. Também quero falar dos estúdios Morro Alto, que é essa estrutura que nós estamos aqui. Gostou dos nossos estúdios, presidente? Excelente. A gente fez com muito carinho. Parabéns. Quero agradecer a todo o pessoal do Morro Alto, que são os nossos parceiros aqui. Nós temos o escritório lá em Vitória, o pessoal fica lá na Stone Age, uma agência de publicidade vinculada a nós aqui, a esse trabalho que estamos fazendo aqui, com muita coisa boa, muito conhecimento lá. E também quero falar da nossa queridinha Envelope Mais. Você sabe o que é o envelopamento de bloco, Otto? Pois é, não conhecia, vi hoje. Você viu? Conheceu hoje. Achei fantástico, né? A envelope... Já tinha visto falar com o Bruno lá na Marmomac. Lá na Marmomac. Foi a primeira vez. Conheceu até o Pois é, Clebinho. conheceu o Clebinho, Clebinho. Exatamente. O envelopamento de bloco é uma tecnologia, uma técnica desenvolvida não há muito tempo, não sei precisar, até tem que perguntar ao Clebinho quanto tempo tem isso. Mas é recente. É recente. Deve ter uns 10, 15 anos aí que se inventou o envelopamento de bloco, que isso viabilizou a produção, inclusive, dos cristais. Justamente. Né? Exato. Dos quartos, porque o material, quando é extraído lá, ele é quebradiço, às vezes ele tem uma fissura, e você bota isso em cima de uma carreta, isso trepida e viabiliza a produção. Então o envelopamento permitiu, é uma tecnologia inovadora, e você que é empresário, você que é minerador, você que tem indústria, consulte, entre nas redes sociais da Envelope Mais, lá consulte a Envelope Mais, busque colocar o produto da Envelope Mais no seu negócio, porque é um bom negócio. Um salve lá ao Kleber, ao Clebinho, ao Fábio e a toda a equipe da Envelope Mais. Bom, vamos aqui para as nossas considerações finais com essa dupla dinâmica que está em missão oficial aqui pelo governo do estado de Tocantins, promovendo, visitando e fazendo aí uma visitação técnica com um corpo muito competente de profissionais a serviço do governo de Tocantins. Milton, quero que você deixe uma palavra para os nossos empreendedores aqui, para quem, aonde essa mensagem estiver chegando, porque tem gente do Brasil inteiro que está de olho na gente aqui, os tocantinenses aqui, ó, o nosso grande abraço. O dia que eu for lá, eu quero comer o tal do pequi com galinha. Como é que é o negócio lá? Galinha caipira com pequi, é? Galinha caipira com pequi, rapaz. Eu quero comer isso daí. Quero que vocês me levem num restaurante típico lá para comer esse negócio, né, mano? Esse daí não tive a oportunidade de experimentar ainda não. Só Pois o peixe lá do Rio, Araguaia lá. Você vai, tem um tucunaré, Isso. Tocantins é farto. Isso. Quero comer comida boa tocantinense aí. Fala para Não, nós, eu Milton. quero- Deixa a mensagem aí. Primeiro, agradecer a vocês essa oportunidade. Tive o privilégio de conhecê-los na Marmomac e de estar aqui nesse momento. Quero dizer a todos os empresários e empreendedores do país, em especial do Espírito Santo, que olhe para o Tocantins. Somos a nova fronteira mineral do país, temos um potencial imenso em diversas substâncias. Nesse caso, nós queremos incentivar essa cadeia produtiva das rochas ornamentais, mas temos muitas outras opções para aqueles que querem investir no setor de mineração ou em outras áreas no estado do Tocantins. Estamos de portas abertas, nosso governador é um governador acessível, você consegue no Tocantins falar com todos, todos sentam na mesa, não temos nenhum tipo de confusão que nos impeça de sentar na mesa para dialogar. Temos problemas, temos divergências,
mas nós temos lá, acima de tudo, a força de vontade e o diálogo para resolver nossos problemas. E estamos à disposição de todos vocês. Quero aqui cumprimentar os que estão na nossa comitiva. Nós estamos aqui representados pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Tocantins, através do nosso gerente, o Nonato. Nós estamos aqui representados aqui também pelo vice-presidente da FAPT. A FAPT é a Federação de Amparo à Pesquisa do Estado de Tocantins, uma parceira e um braço que nos ajuda a desenvolver, através de pesquisa, tecnologia, ciência e tecnologia, essa cadeia produtiva. E tem uma missão de fazer com que essa cadeia produtiva possa se desenvolver e que gere mais oportunidades em novos produtos e serviços que ela vem oferecer. Quero agradecer aqui a Bianca, nossa assessora de comunicação, e o Marcelo, nosso secretário, que também nos acompanha, e dizer a vocês: vá conhecer o Tocantins. Aqueles que querem conhecer através da feira, dia 13 a 17 de maio, vai acontecer a Agrotins, vai ter lá o pavilhão da mineração, e queremos que você possa estar participando conosco, porque você vai enxergar tudo isso que nós estamos falando e vai nos ajudar, ora empreendendo lá, também como empresário que vocês são, ora levando amigos e colegas, companheiros, empresários que queiram, através de vocês, através do alcance que o Pod Pedra Eu queria tem. aproveitar a oportunidade, que ela é única. Né? Única não, pode ser que se repita, mas vai demorar. Nonato, faz favor. Cadê o Nonato? Porque eu sou muito fã do desenvolvimento. Se você me permitir, deixa a gente só trocar uma rápida palavra com o Nonato. Cadê o Nonato? Tá aí não? Chama o Nonato aí para mim, faz favor. O Nonato é o homem dos incentivos fiscais, né? E fala aí um pouquinho, dá suas considerações finais aí. Da qual Aham. o Milton também foi, né, participou lá. É muito importante, porque é lá que o empresário chega para buscar os incentivos fiscais, né? O que o Estado apresenta de benefício? Não tem jeito, né? Eu Não acho tem que o jeito. Estado que quer desenvolver, ele precisa de ter uma iniciativa agressiva para recepcionar o cara que quer gerar emprego e renda. O benefício é muito maior do que uma renúncia fiscal ali, pontual, apontada, né? E tem uma coisa, Bruno, que a gente precisa trazer os atores para perto, porque a mineração você não faz sozinho. Você precisa da ANM, nós precisamos do serviço geológico, nós precisamos dos órgãos ambientais que licencia, nós precisamos do ator do desenvolvimento econômico, nós precisamos de quem regula. A gente estava falando nos bastidores aqui de um caso, né? Como é que está essa relação do governo do Estado com o governo federal nesse sentido, nesse âmbito aí? Vocês têm conseguido criar um canal bacana de comunicação para conectar? Bruno, o Tocantins conversa e dialoga com todo mundo. Temos nossas posições políticas, temos nossas bandeiras, mas a gente, institucionalmente, nós discutimos com todos. O governo federal tem sido parceiro do nosso Estado e nós temos contribuído na medida que é possível, naquilo que as relações institucionais permitem, nós temos avançado. O que nós precisamos, na verdade, é trazer todo mundo para dentro desse processo. A vantagem do Tocantins é que não tem conflito. Você vai em alguns estados que são produtores de minério, você tem problemas que setores não sentam com o outro para conversar. Tocantins Isso não. aí. Cadê o Nonato? Você deixa eu trocar uma palavrinha com o Nonato aqui. Nonato, faz uma gentileza aqui. Quebrando o protocolo. Nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Isso é um secretário de Estado, assim como o Milton. Obrigado, Otto, por enquanto. Deixa eu só finalizar aqui com... Já estamos encerrando já, pessoal. Obrigado, cara, pela sua visita. Obrigado por estar aqui conosco, né? Eu queria que você desse uma rápida palavra aqui. Porque, lógico, o nosso foco aqui é mineração, é a pedra, é rocha ornamental, mas o cara quer montar uma empresa lá, uma movelaria, o cara quer montar uma farmácia, ou levar uma rede de farmácia para o Tocantins, o cara quer empreender de alguma forma. Construção civil, que é um setor diretamente ligado a nós, porque se não tem obra, não tem revestimento, não tem pedra ornamental. Fala aí, como é que está a posição do Estado para receber o cara que quer empreender no Estado de Tocantins? Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado pela recepção, né? Para nós é uma honra. Olha, o Estado do Tocantins nós somos o estado mais jovem, com tudo por fazer. É um estado que tem acolhido o empresariado de todos os segmentos, né? E não é diferente na área de mineração, onde nós temos um potencial muito grande. O Estado hoje tem alguns atrativos, incentivos para quem quer se instalar, que é desde
Setor de infraestrutura, passando por tudo. Infraestrutura, desde de incentivos fiscais, se você for do Proindústria ou se você for um distribuidor, nós temos incentivos diferentes para cada segmento. O Estado acolhe, o Estado dá apoio. O Estado acolhe, o Estado oferece uma área para você se instalar, dependendo da tua necessidade. E outra coisa, porque assim, é grande, é muita gente, mas ao mesmo tempo comparado com o resto dos estados da federação é muito pouco. 1 milhão de pessoas é pouco, né? Comparado aos grandes estados da nação. Tem muito mais área do que gente, correto? E como é que faz? Tem mão de obra para operacionalizar isso ou o cara tem que levar também? Ele se instala lá e leva o povo para trabalhar. Isso ainda é um ponto que nós temos debatido muito. Inclusive, hoje nós fomos questionados a respeito disso, principalmente na área da mineração. É uma mão de obra especializada que requer um certo... nós temos que preparar essa mão de obra, mas nós temos, já em outros segmentos, nós temos mão de obra abundante. Agora, se você falar hoje da construção civil, ela é carente em qualquer lugar. O dia que nós fomos lá, sabe o que nós podemos fazer? Eu ministro algumas palestras, alguns cursos na área da construção civil, na área de arquitetura. Eu sou técnico de edificações e trabalho com isso há muito tempo. A gente pode reunir os arquitetos lá, falar um pouco sobre isso, falar um pouco das pedras das empresas que são parceiras aqui. E eu acho que essa troca de informação, de comunicação, o braço educacional, ele é sempre bem-vindo para prover e promover a educação da mão de obra em áreas como essa. Vai ter progresso? Tem que ter gente para trabalhar. Sim, tem que ter tocantinense preparado, né, Milton? Deixa eu te falar. Nós temos um programa chamado PIX. PIX com S. PIX com S. Programa de Impulsionamento da Indústria e do Comércio e Serviço. Boa. Esse programa tem como pilar o pilar da qualificação de mão de obra, onde a gente atua de forma transversal com todos os atores. Todo o sistema S é contratado através do Fundo de Desenvolvimento Econômico para ofertar conforme a demanda do setor produtivo. As cadeias produtivas se posicionam e o sistema S, naquilo que ele atua, todos os S, seja no empreendedorismo com o Sebrae, ou Senac, ou Senai, ou Senat. Ou Senac também. Senai e o Senar, que é na questão da agricultura. E nós estamos também atuando com as instituições de ensino. Tocantins tem a Universidade Federal, o UFT, o Instituto Federal do Tocantins, o FTO. Nós temos lá várias faculdades e universidades privadas e que atuam no processo de qualificação. A cadeia produtiva da mineração, por ser nova, ela ainda tem muito que avançar. Nós temos que avançar na questão do geólogo, para formar no nosso estado. Havíamos, numa universidade privada no passado, o engenheiro de Minas, que fechou em função de que a demanda era pequena, mas hoje, com a mudança que ocorreu, é necessário. Estamos trabalhando com um técnico de mineração, com a SEDUC, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso maior braço, porque nós estamos estruturados nos 139 municípios com a escola do ensino médio, e nós estamos ofertando concomitantemente para aquele aluno que tem aptidão, que queira caminhar para a mineração, para que ele possa se formar como técnico de mineração. Isso vai fazer com que esse processo de qualificação a gente avança muito. É claro que a demanda que está ocorrendo no estado é muito grande. Eu tenho uma empresa que chegou em Almas e da noite para o dia precisou de 2.000 pessoas para trabalhar. E não tinha. Não estava preparado para isso. Um município com 5.000 e poucos habitantes, 6.000 habitantes. Não tem gente para isso. Então a gente precisa moldar tudo isso. Como a gente está andando nesse processo, o carro está andando, mas a gente está trocando o pneu furado com ele andando, o que nós estamos agora nesse momento? Nós estamos já começando previamente a atender as demandas. Rockfield vai chegar e nós já estamos discutindo com eles a demanda. Eles estão apresentando ela para a gente e nós estamos estruturando todos esses atores para fazer. Isso tudo é financiado com dinheiro do Fundo do Desenvolvimento Econômico, que é 0,3%, que todas as empresas que têm incentivo no nosso estado, eles contribuem. E esse dinheiro é revestido em infraestrutura nos parques industriais, reinvestido em qualificação de mão de obra, em investimento em pesquisa. Por exemplo, nós estamos financiando 4 milhões de reais para que o SGB somar com o seu orçamento para que ele possa fazer as pesquisas no estado do Tocantins. Muito bom. E é com dinheiro do Fundo de Desenvolvimento.
Nós temos um dos incentivos é a isenção total do ICMS, dependendo do tamanho da empresa, o que ela vai nos dar de retorno em Geração de geração renda de e emprego. Não, Entendeu? É o incentivo do Proindústria, no que você vai pagar, você deduz 75% e paga 25%. 25. É lógico, isso vai fazer uma composição de... Então, para no que chegue a final, esses números. você vai ter ali uma alíquota de 3%, 4%, o que você pagaria 20%. No nosso caso lá, o normal é 20%. Nonato, você tem uma recordação aí, se tiver na mentalidade aí, qual foi os últimos empresas que não tinham, que era carente no Tocantins, que se estabeleceu lá? Você tem esse número aí? Tem essa empresa? O que chegou lá de novo lá? Porque assim, eu estou vendo com muita força o trabalho que vocês estão fazendo, né? O trabalho que o Milton está fazendo, que vocês estão aqui com essa comitiva bonita aqui, tá chamando a atenção. Eu tô doido para conhecer Tocantins. Vamos lá. Né? Por quê? Nossa visita. Porque isso gera visibilidade. Quem não é visto não é lembrado. O que está chegando no Tocantins nesse novo momento da mineração lá, de empresas, em vários segmentos? No ramo da mineração, além da Rockshield, que vai se instalar agora em Monte do Carmo, nós temos as empresas que já estão instaladas, que estão aumentando sua planta para outras Perfeito. cidades. E no ramo do etanol, está chegando uma empresa grande que está se instalando em uma cidade chamada Miranorte, onde ela tem de investimento previsto algo na faixa de 1 bilhão e 200 milhões. Nesse primeiro momento vai gerar mais de 1.000 empregos, né, durante a sua instalação. Isso vai impactar muito aquele município e a questão de geração de emprego e arrecadação para o Estado. E depois dela instalada, a estimativa é que fique em torno de 600 empregos diretos, né? Perfeito. Agora vamos lá. Para finalizar aqui e a gente encerrar. A gente tem várias pessoas, vários investidores e empreendedores do Brasil inteiro que eventualmente vão assistir esse conteúdo em algum momento. Hoje, se você falasse assim, além da mineração, que é o nosso foco aqui, isso já está falado. Fora a mineração. Se você fosse fazer um apelo aqui, ou um chamamento, né? uma propaganda, venha para o Tocantins. Que segmento hoje seria interessante procurar vocês lá? O cara que é o cara de escola, o cara do ramo da educação, o cara do ramo da alimentação, enfim. Eu estou sugerindo aqui, mas diga lá. O que seria olhar com os bons olhos aí, atrair o investidor para lá? No ramo de turismo, nós temos muito a ser explorado ainda. Temos maravilhas lá, o Jalapão, nossas praias de rios são realmente encantadoras. E ainda não temos grandes empresas lá. Nós temos os área turística, né? No ramo turístico. Turismo local lá, tem um no turismo local. Temos, naturalmente, bons investimentos lá de parceiros nossos lá, gente de lá mesmo, do estado, né? Mas de fora não temos. O turismo é algo para ser explorado ainda mais. Uhum. E a questão do agro ainda tem muitos, embora seja o nosso carro-chefe. Como lá. é que é a área médica lá? Como é que tá? A Unimed está lá já? Tem hospitais lá? Temos a Unimed, hospital de referência do estado, o HGP. Tem uma das melhores estruturas hospitalares do Tocantins. Legal. Nós estamos organizados em todas as regiões do estado, com estrutura do estado. Temos um setor de serviço de clínicas que está se desenvolvendo muito na capital. Clínicas de olhos, nós temos lá clínicas. Hoje o cara que precisa de um tratamento, ele não precisa ir para um grande centro, mas lá nós já temos. Diminuiu o que era Goiânia. do Tocantins tem atendido muito. O Hospital do Amor está chegando com muita força lá. Hoje nós estamos com praticamente toda a estrutura dele concluída e ele migra os nossos pacientes do norte que atua em Barretos e passa a atender por Tocantins, né? Estão fazendo os básicos nesse momento e eles vão intensificando. Então, o setor de serviço nosso cresceu muito. Tocantins, na
no agronegócio está se desenvolvendo e agora nós estamos organizando a cadeia produtiva, que é a esmagadora de soja, esmagadora de milho para o etanol. O etanol de milho. Essa empresa de Miranorte é etanol de milho. Fazendão também é etanol também. A segunda etapa dele é etanol também. Muito bem. Porto Nacional. Invista em Tocantins, né, Brunão? Você que não conhece o Tocantins, vai conhecer e vai investir no Tocantins. Hein? Muito bem. Olha só, foi com grande honra que nós recebemos o Otto aqui, diretor de Geologia, né, da Ameto, o presidente da Ameto aqui, o senhor Milton Neres, não é o Neves, aquele famosão que fala de futebol. Você gosta de futebol? Não, muito pouco. Muito pouco, Aquele né? é o Milton Neres. Inclusive, precisa ter um time lá em Tocantins, né, bicho, para jogar aí. Tem vários lá. Tem vários. Mas tá na Série D. Tá igual o nosso aqui, o nosso também começando. tá difícil aqui. Aqui nunca conseguiu emplacar um time. O melhor que teve aqui foi o Ferroviário, né? Mas muito bem, a pauta hoje foi Tocantins, a área de mineração em Tocantins. Recebemos essa comitiva maravilhosa. E fica aqui a nossa gratidão, tá? Todo especial pelo prestígio, por compreender que a gente está aqui como uma boa passagem para vocês. Recebemos vocês com muito carinho. É uma pena que o Serginho não está aqui. O Serginho está em São Paulo, está indo para Brasília. Seria bom se a gente está conosco aqui. E se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente fazer um happy hour aí para a gente fazer um churrasquinho, queimar uma carninha aí, uma pizza. Mas fica para uma segunda vez. Eu tenho certeza que esse será o primeiro de alguns encontros que teremos aí daqui para frente. Toda a equipe aqui, a Bianca, muito amorosa, muito, muito profissional, muito prestativa. E todo o time que está aí. Bom, você que está com a gente aqui, você empresário, empreendedor, quer mais informações, deixa um contato que a gente pede o pessoal do Tocantins para poder fazer esse link com você, né? A gente vai passar todas as informações, a gente vai deixar aqui, Saulo, depois eu pego contato com a Bianca e a gente vai fazer um rodapé ali na descrição do vídeo com as informações do setor de comunicação aí do Estado do Tocantins, porque é um órgão de Estado, é um órgão oficial que está aqui representando uma unidade da federação que está aqui de braços abertos para receber o seu investimento, para fazer negócio, para gerar renda, riqueza e crescimento e expansão do nosso país. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado, Donato. Obrigado, Otto, que esteve conosco aqui. E aqui com a gente, você já sabe, né, Brunão? Qual que é o nosso lema aqui? Falar de pedra, ficou mais leve. Então é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. E volte sempre. Sempre tem um conteúdo de qualidade para você aqui. Muito obrigado.